Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de análise multivariada. Nós, nesta aula, vamos fazer um resumo a respeito do uso do R com comandos próprios para as análises, análise de componentes principais e análise fatorial. Bom, então vamos lá para o nosso software R. Nós temos aí, eu estou com esse programa já aberto. Nós vamos usar aquele mesmo banco de dados que nós já usamos na nossa aula, sobre aquele exemplo das coxinhas, tá? Que tinha lá as 4 variáveis, E então vamos trabalhar com esse banco de dados. Então tinha lá 8 marcas de coxinhas, Informações, notas, De sabor, aroma, massa e recheio. Para nós fazermos análise de componentes principais aqui no software R, é muito simples. Basta eu usar essa função primcomp. E é extremamente importante você tentar para esse detalhe aqui, core. É um operador lógico. Tá? Se eu colocar falso, ele vai fazer análise de componentes principais baseados na matriz de covariância. Se eu não deixar nada, se eu deixar em branco, ou colocar true, colocar um T que é verdadeiro, vai fazer com base na matriz de correlação. Okay? Então, esses dados aí essa informação é extremamente importante. Então, os nossos dados estão armazenados nesse objeto X, Então, vamos executar esse comando. Quando eu rodo esse comando e eu peço para aparecer essa função summary, ele vai me aparecer alguns resultados. Vai me apresentar standard deviation, proporção da variância, proporção acumulada. Um detalhe muito importante aqui é que, veja que aqui é o desvio padrão, não é a variância. Portanto, essa informação aqui se corresponde à raiz quadrada do alto valor da matriz de covariância, já que aqui eu estou fazendo baseado na matriz de covariância. Ok? Então, se atentem para esse detalhe. Tá? Então, aqui é o desvio padrão que nós temos. Tá? Então, primeiro componente, segundo componente, raiz quadrada dos autovalores. A proporção, quanto que cada componente explica, Primeiro componente, 93%. Segundo componente, aproximadamente 3% e meio. E aí, assim por diante. Proporção acumulada, 93 no primeiro, 97 no segundo componente. Tá bom? Bom, eu posso fazer aqui aquelas técnicas, Eu posso, por exemplo, usar aqui o screenplot. Quando eu faço o screenplot, screenplot ACP, que é o objeto que eu armazenei os resultados da análise de componentes principais, pedi para fazer aqui o tipo de linhas, para ficar mais fácil. Então veja que o cotovelo ele está nesse ponto aqui, Deixa eu chegar o gráfico um pouquinho para cá. Nesse ponto, então vou selecionar, Então quer dizer que a partir desse ponto aqui, a quantidade de variância explicada por cada componente está estabilizado, então vou ficar com com um componente, tá? Então, essa nossa informação. Então, um componente é mais do que suficiente para nós. Dentro desse objeto ACP, eu tenho algumas outras informações, Por exemplo, se eu usar aqui, ACP SDEV, eu tenho, os autovalores, o quanto que vale, a raiz quadrada de cada um dos autovalores. Se eu pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado, eu tenho os autovalores da minha matriz de covariância. Okay? Bom, se formos usar o critério de Kaiser aqui, ou melhor, calculando a média desses autovalores, já que estamos fazendo na matriz de
de correlação, desculpa, de covariância, nós vamos pegar os autovalores que são maiores que a média desses valores, né? Então, a média desses autovalores nos deu 0,4, somente o primeiro componente é suficiente, né, para explicar. Eu tenho aqui as cargas fatoriais, tá bom? As cargas, os coeficientes de cada variável. Então, o meu primeiro componente seria 0,45 vezes a nota do sabor, mais 0,22 vezes a nota do aroma, mais 0,47 vezes a nota da massa, mais 0,71 a nota do recheio. Teríamos o primeiro componente. A mesma coisa, né, para os segundos componentes e vemos, né, quais são os nossos dados. Bom, aqui eu tenho medida de centralidade, tá? Quando colocar para fazer baseado na matriz de correlação, vai centralizar na média, tá? De cada uma das variáveis, ou seja, cada uma dessas variáveis vão ser centradas nesses valores, tá? Ou que foi centrado, né, para fazer análise, não tem diferença. Para escalonar, ele dá nota igual a 1, tá? Porque não foi escalonado. Número de observações, tenho 8 observações, e esse ACP Score. Bom, então, a ACP Score aqui tá, para você o score estimado para cada um dos componentes, tá? Então, primeiro componente, segundo componente, terceiro componente. E aí eu posso aqui, qual que foi o comando que foi utilizado. Eu posso usar ainda, esse comando aqui, plot, ACP, eu quero fazer o plot dos dois primeiros componentes. É aquele mesmo gráfico, né, dos scores que nós já vimos feitos, né, lá na nossa análise. E aí podemos fazer a identificação, podemos trabalhar um pouquinho mais esse gráfico aí para fazer essas representações, tá bom? Então, aqui eu não estou entrando muito nesse detalhe, né? Mas pensando que eu quero notas mais altas de coxinha, de marca, seriam essas daqui, tá bom? E as com nota mais baixas seria essas três aqui, ou essas duas. Essas outras duas aqui, elas teriam notas mais intermediárias, né? Porque estão próximos do zero pro componente 1, tá? Ou próximo da média, né, dos coeficientes dos scores, tá bom? Então, poderíamos dizer que temos três grupos. O grupo das três marcas com notas altas, grupo das marcas com notas intermediárias e o grupo das marcas com notas baixas, tá bom? Então, essa seria a nossa análise de componentes principais. E aqui ainda dá para fazer um outro comando chamado byplot, que vai ficar para depois, tá? Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, mas você pode ver aí, que é um gráfico, tá? Ele tenta mostrar a associação de cada variável, tá? Ou melhor, de cada marca, né? Relacionado a cada sabor. Ver se eu consigo maximizar um pouquinho aqui. Isso aqui melhorou um pouquinho, né? Para vocês verem. Então você pode ver, a marca 4, 7 e 5, elas estão altamente correlacionadas, né? Porque o mais interessante para mim é o componente 1, estão altamente relacionadas, né, no mesmo sentido aí para a direita, né? O sabor, massa, recheio, aroma estão no mesmo sentido das marcas 4, 7 e 5. Já as marcas 1, 6 e 3, né, partindo aqui da origem, né, do 0, 0, estão no sentido oposto, estão caminhando no sentido oposto. Então, são marcas, né, que não têm uma boa nota com relação a essas marcas aí, a essas características, tá? Já a 2 e a 8, né, já estão no meio aí, já estão com características intermediárias, ok? Então, essa seria a nossa análise de componentes principais. E aí lembra que com esses scores nós podemos fazer diversas outras análises, né? Por exemplo, eu poderia se imaginar que eu tenho ali
dois grupos de marcas, né, de marcas importadas, marcas nacionais, e quero comparar, será que os scores, será que estão bons, né? Será que são iguais? Será que tem uma diferença significativa ou não? Posso fazer essa comparação entre os grupos, ok? Bom, próximo programa, né? Nós vamos trabalhar com análise fatorial, tá? É um conjunto de dados que se refere a dados de cremes dentais, tá? Foram perguntados para pessoas feitas 6 perguntas, tá? E elas deram algumas notas, né, com relação a algumas características, né, de produtos, né? Por exemplo, prevenção de cárie, ou melhor, de creme dental, de prevenção de cárie, de clareação dos dentes, né? Se deixa as gengivas fortes ou não, se deixa o hálito puro ou não, se deixar os dentes sadios não é importante, se deixa os dentes mais atraentes. Então são características, tá, que foram perguntadas e as pessoas foram dando notas, né, aí para esses dados, tá? Então veja aí, você está vendo aí no cantinho, né, para cada uma das perguntas as pessoas deram a sua respectiva nota. Então, para o indivíduo 1, ele deu 7, 3, 6, 4, 2 e 4, né? E assim por diante. Vou separar aqui, né, essas variáveis. Vou pedir para fazer uma análise descritiva, então para você ver, ó, mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo, tá? Então veja tudo entre notas de 1 até 7, tá? Vou usar esse pacote aqui que nós já usamos, né, para fazer o teste de correlação de Bartlett, tá? Eu vou carregar ele novamente e vou fazer o teste de esfericidade, o teste Bartlett. Então veja aqui, o valor de P praticamente bem menor do que 0,05, né? Então é 9 vezes 10 elevado a menos 17. Então existe uma significância aí da matriz de correlação, tá bom? Vou usar aqui também, ó. Lembra do KMO que nós tínhamos que fazer para ver a adequacidade dos dados, né? Então, KMO 0,66, tá? Global. Não está excelente acima de 0,8, né? Mas dá para a gente forçar. E um detalhe importante aqui, que nós vamos ver no próximo item, ó, que nesse abaixo aqui, ó, eu tenho algumas características, ó. Qual que é o KMO, que aqui ele chama de MSA, quando eu retiro cada uma das perguntas. Se eu tirar a pergunta 1, só pegar da pergunta 2 até a 6, qual que seria o meu KMO? 0,62. O que chama atenção aqui, ó, é a pergunta 5. Quando eu retiro a pergunta 5, meu KMO de 0,66 vai para 0,77. Então quer dizer que essa pergunta 5 aí, ela tem alguma coisa que ela pode estar atrapalhando, tá? Então, muita atenção com ela. Quando eu faço o alfa de Cronbach, ele me dá lá, né? Ele me dá uma chamada de atenção para umas coisas, e olha só, me dá um coeficiente de correlação negativo, menos 0,17, ou seja, muito baixo, muito ruim. Bom, quando eu faço o intervalo de confiança, está entre menos 0,82 e 0,47. Então, toma bastante cuidado. Aí ele faz a avaliação quando retira uma dessas variáveis. Ó. Quando eu tiro a variável 1, tiro a variável 2, a 3, qual que é a correlação? Quando eu tiro a 5, ó, vai lá para 0,55. Então lembra que no KMO a variável 5 estava dando um probleminha? Aqui também ela está mostrando que ela não tem uma certa consistência com os demais dados, tá bom? Então tomem bastante cuidado aí.
Mas aqui, o ideal seria não levar em conta essa pergunta, tá? Mas aqui, só para ilustrar um pouco mais esse exemplo, né, eu não vou retirar ela. Eu vou deixar ela para nós fazermos a nossa análise. Eu vou usar esse comando, começar a fazer uma análise de componentes principais, tá? Primcomp, do banco de dados que nós temos. Vou pedir para fazer em cima da matriz de correlação. Então, ajustei. Aqui está me mostrando quais são os desvios padrões, né, de cada um dos componentes, a variabilidade de cada componente ou de cada fator e a proporção da variabilidade acumulada para cada fator. Então veja que quando eu pego dois componentes, 82%, quando eu pego o terceiro vai para 89%, então não tem um aumento tão significativo. Vou pedir para fazer o script plot, né, de novo. Ó, aqui com o script plot, ó, o que acontece? 2, lá no terceiro componente, a partir do terceiro componente, parece que dá uma estabilizada na nossa variabilidade explicada. Ó. Então, deu uma estabilizada. Então, interessante aqui seria 2 componentes. Além disso, se eu olhar para o método de Kaiser, que aqui eu estou fazendo componentes principais baseados na matriz de correlação, quem é maior do que um? Esse e esse. Então, os dois primeiros componentes. Então, aparentemente, tá, aqui eu estou fazendo uma suposição, estamos tendo todos os indicativos de que 2 componentes é suficiente para nós. Então, nós vamos trabalhar com 2 componentes. Tá? Então, vou usar esse comando agora, ó, principal, está dentro desse pacote, tá, que nós já carregamos, tá, ele trabalha dentro desse pacote, banco de dados que eu estou utilizando, número de fatores que eu determinei, número de observações que eu tenho, tá, que é 30 observações, não quero que faça nenhuma rotação por enquanto, e quais são os scores que eu tenho. Então, PCA, né, no caso seria aqui uma análise fatorial baseada em PCA. Então, ele está fazendo uma baseada na matriz de PCA. Quais são os coeficientes dos 2 componentes? Tá bom? Tenho aqui na terceira coluna as comunalidades e na quarta coluna as especificidades. Tá? Se eu tivesse pegado 3 componentes, teria mais um PCA3 aqui, seria deslocados. Bom, então, ó, quando eu olho para as comunalidades, ó, quer dizer que esses 2 componentes, eles me explicam 93% da variação total de V1. Esses 2 componentes me explicam 72% da variável V2. Esses 2 componentes me explicam 89% da variável V3. Esses 2 componentes ou fatores, né, explicam 74% de V4, 88% de V5 e os fatores 79% de V2. E aqui eu tenho as especificidades. Tá? De tal forma que você vê, se somar aqui, vai dar próximo de 1, tá? Mas é porque só uma questão, um está com 3 casas e o outro com 2 casas decimais. Então, é importante, né, que temos esses dados aí e nos mostrando que esses 2 componentes são importantes para nós, ok? Bom, quando eu olho para o primeiro componente e para o segundo componente, ó, tá um pouquinho de olhar para um sentido um pouco prático, tá? Porque todas as variáveis aqui, ó, estão com, aparentemente, exceto a 6 aqui, estão com uma carga fatorial um pouquinho alta. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer a rotação. O mesmo tipo de comando, só que em vez de não pedir para fazer rotação, estou pedindo para fazer a rotação Varimax. Tá? Então, estou escrevendo Varimax para fazer.
Então, 2 fatores, 30 observações, os scores. O que aconteceu lá agora? Ó. Veja que as comunalidades permanecem as mesmas, tá bom? As especificidades também. Mudou agora, ó, bem pequenininho, aumentou, bem pequeno, aumentou, bem próximo de zero. Então, os dois componentes continuam explicando 80%, 82%, né? Uma quantidade satisfatória para nós. Nos mostra aqui, eu não falei lá na outra parte, mas aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada daquela matriz residual, tá? Raiz quadrada do quadrado dos resíduos, da soma de quadrados dos resíduos da matriz residual, ó, 0,07, tá? Então, muito bem ajustados, tá? Então, muito importante para nós. Então, está nos mostrando, né, que tivemos um bom ajuste aqui para esses nossos dados. O que isso pode mostrar para nós? Então, ó, vê que o fator 1 ele está associado basicamente à variável 1, à variável 3 e à variável 5. Tá bom? Então, variável 1, variável 2, variável 3, variável 5. A variável 1 é a nota com relação à prevenção de cáries. A variável 3 com relação à prevenção de gengivas saudáveis, né, fortes. E a variável 5, se a pessoa diz que dentes sadios não é importante. Então, veja que é uma variável, a pergunta, do jeito que ela foi feita, é uma pergunta contrária, né? Quanto maior a nota, pior para a pessoa, né? Então, espera-se, né, que nessa pergunta 5, né, a pessoa dê notas baixas, né? Para que ela diga que dentes sadios são importantes, né? Então, uma nota tem que ser baixa. Então, conseguiu refletir muito bem, né, esse contexto aí dessas 3 variáveis. No fator 2, agora ó, ficou a variável 2, a variável 4 e a variável 6. A variável 2 fala em relação a clarear os dentes. A variável 4 fala em relação ao hálito puro. E a variável 6 fala em relação a dentes atraentes, tá? Então, dentes bonitos, vistosos, né? Então, como é que a gente pode pensar nesses 2 fatores? Lembra que nós precisamos, né, de nomear esses fatores e nem sempre isso vai ser uma tarefa fácil, vai querer um certo, né, uma certa dosagem de imaginação. Aqui, no fator 1, veja que está falando de prevenção de cáries, gengivas fortes e dentes sadios. Tá? Isso fala o quê? Da saúde, fala de uma estrutura de saúde. Bom, então, a pessoa não está muito preocupada com a aparência, está preocupada a nota que a pessoa dá em relação à saúde. Então, a gente pode chamar que é um fator de benefício à saúde. Quanto maior o benefício, quanto maior a nota desse fator, mais é importante mais a pessoa está preocupada com questões de saúde. Já no fator 2, está associado a mais o quê? A uma questão estética, uma questão social, de convívio. Você conviver com uma pessoa que tem o hálito ruim é difícil, as pessoas estão mais preocupadas em ter o hálito puro, em ter dentes branquinhos, né, claros, em ter dentes organizados, bonitinhos, alinhados, né? Então, seria mais nesse contexto. Se trata de um fator que fala de um benefício social. Bom, então, com esses 2 fatores, né, nós podemos, né, fazer qualquer outras análises que nós quisermos aí, né? Então, traz muito bem esses dados para nós. Então, é extremamente importante nesse sentido aí. Bom, ainda podemos ter mais alguns resultados que é interessante aqui. Eu posso vir aqui com esse caso que nós armazenamos aqui, né? PCA Dente Varimax, né? Eu posso pedir para me mostrar
quais são os autovalores, né? Da mesma forma que já tínhamos antes lá. Posso pedir para mostrar as cargas fatoriais. E aqui tem interessante que com esse comando aqui, ele já faz um limpa naquelas que têm valores muito baixos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse valor de menos 0,15, né, em módulo, né? Apesar dele estar baixo, mas eu posso ainda decidir retirar ele, não levar em conta. Então, dá uma limpada, facilita um pouquinho, tirando já aqueles elementos que são muito baixos. Tá? Posso fazer também byplot, né? E ver, no caso aqui, as variáveis, ó, V1 e V3 estão caminhando juntas. Veja que a variável V5 ela está no sentido contrário da V3 e V1 e V3, né? E lembra que a pergunta dela induz a isso, né? Ela ser contrário, né, da V1 e V3. E a V2, a V4 e a V6 está no outro sentido, está no sentido para cima. Ó. Então, não tem nenhuma associação direta com essas outras duas variáveis, né? Então, está a V1, a V2, V4 e V6 está associada ao componente 2, né? Enquanto que a V1, V3 e V5 está associado nesse eixo, tá? E ainda eu posso obter, né, quais são os scores, tá? Posso usar esse comando, factor score, qual que é o banco de dados, qual que é o ajuste que eu estou usando, né? E o método eu posso escolher um desses aqui. Como eu estou citando aqui vários métodos, ele vai fazer por default esse aqui, que é o primeiro, Thorstone, que é aquele método de regressão ponderada que nós vimos na sala de aula. Tá? Temos esses outros métodos, tá? E esse outro método de componentes aqui ó, é os próprios scores baseados na análise de componentes principais. Tá? Então, ó, quando eu faço isso, ó, vai me gerar os scores de cada fator das 30 observações. Né? Por exemplo, eu posso olhar aqui, ó, esse indivíduo, esse grupo de indivíduo aqui, ó, tem esse de 1,31, que é uma das maiores notas. Tá bom? Então, seria esses resultados aí que nós temos para esse grupo. Temos esse outro aqui, ó, para a variável 1, para o fator 1, que ele tem uma nota de 1,49, né? Para o fator 2, nós podemos destacar aqui, talvez, né, esses outros indivíduos aqui, ó. Se eu olhar para esse indivíduo aqui, ó, 24, ele tem uma nota, um score de 1,88 para o fator 2, e para esse indivíduo 29 aqui, uma nota de 2,24. O que eu poderia fazer com esses fatores? Vamos imaginar que aqui eu saiba quem é as pessoas, né, e o gênero delas, masculino e feminino. Será que masculino e feminino, o conceito deles, a nota deles para o aspecto de saúde são diferentes? E para o aspecto social? Poderia pensar também em relação de idade, né, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, comparar justamente esses scores. Bom, então esses são os comandos que a gente tem para análise fatorial, tá? Que eu queria mostrar para vocês, tanto para análise fatorial, tanto para componentes principais, que mostra e que facilita um pouquinho o nosso andamento das nossas análises, tá bom? No mais, eu agradeço a todos pela aula e desejo bons estudos. Até a próxima.